Olá, eu quero ler aqui o que está escrito na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 24 a 30. Nessa ocasião, Jesus foi perguntado pelos seus discípulos quando aconteceria a vinda do seu reino, ou, em outras palavras, quando aconteceria a sua segunda vinda. E Jesus traz uma resposta, é a resposta mais ampla, mas eu vou ler somente dos versículos 24 a 30. E Jesus responde da seguinte forma: pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Eu estava meditando um pouquinho nessa palavra e linkando aos últimos acontecimentos, somente os acontecimentos dos últimos dias. Mas antes, o que é que acontecia nos dias de Noé? Nos dias de Noé eram dias como outro qualquer, segundo a Bíblia. Mas também eram dias de muita corrupção, de muitas pessoas afastadas de Deus, de muitas pessoas adorando outras entidades, etc. Fora isso, um dia normal como outro qualquer. Até que, de repente, veio o dilúvio e nós sabemos que somente Noé e sua casa escaparam daquele dilúvio. Os dias de Ló, lá em Sodoma, eram dias em que a promiscuidade reinava de forma absoluta em todos os níveis, em todas as esferas da sociedade, daquele lugar. Ao ponto, por exemplo, dos homens de Sodoma procurarem dois varões que haviam chegado à casa de Ló e que eram anjos na forma humana, mas aqueles homens de Sodoma não sabiam disso, e eles queriam manter relações homossexuais com aqueles dois anjos, sem saber que eram anjos. Então, era essa a realidade de Sodoma naqueles dias. E Jesus diz assim: como eram naqueles dias, acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eu estive olhando algumas dessas últimas notícias. Eu vi que na Califórnia, na cidade de São Francisco, existe uma festividade anual que é celebrada na Páscoa, no período da Páscoa, que conta com um desfile de fantasia para eleger a Foxmary, alguma coisa assim, um termo que é usado em inglês, que é como se fosse uma Maria sedutora. A tradução disso é mais ou menos isso: uma Maria sedutora, uma Maria safada, uma Maria, coisa desse tipo. E ao mesmo tempo existe o concurso do Rank Jesus, que era, numa tradução livre, seria algo como mais ou menos Jesus gostosão. E esse concurso acontece anualmente nesse período. Agora, se você olhar na internet, você vai encontrar isso no YouTube. E você vai ver que existe uma quantidade imensa de crianças que são levadas pelos pais para assistirem esse tipo de coisa lá. Milhares de pessoas se reúnem para essa festa profana, pagã, pecaminosa, absurda, esdrúxula. Se reúnem anualmente na Califórnia para isso. Nós vimos também vários sites de notícias cristãs postaram cenas no último carnaval aqui no Brasil, agora, essa semana passada, em São Paulo, onde uma escola de samba que homenageava uma entidade espiritual afro, da religião afro. Essa escola de samba, na sua concentração, antes mesmo de entrar na avenida ali, estava começando a entrar na avenida para desfilar, e vários de seus componentes foram possessos, foram tomados por demônios. Os vídeos estão aí na internet para quem quiser ver. Apareceu também uma notícia recente de que em Madrid foi inaugurado um clube masculino de masturbação. Os homens se reúnem naquele lugar
para, em conjunto, se masturbarem. E a notícia vem dizendo que, apesar de toda a divulgação desse clube de Madrid, ele não é o primeiro. No mundo existem pelo menos 18 outros clubes semelhantes. E eu pergunto a você, nós vivemos como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma, como nos dias de Noé? Em vários países da Europa, a própria cruz que simboliza o cristianismo foi proibida de ser colocada nas repartições públicas, nos órgãos públicos. Nós sabemos o quanto o evangelho também está sendo proibido de ser pregado na sua integridade. Quantas e quantas acusações que um pregador recebe simplesmente por ler trechos da Bíblia que não são considerados politicamente corretos. E isso tende a aumentar cada vez mais. Apostasia da fé. Apostatar é se afastar. Apostasia da fé. Então, eu volto a perguntar. Nós estamos vivendo os últimos dias, na sua opinião? Comente aí embaixo. Deixe sua resposta. Se você gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Faça sua inscrição no canal, divulgue o vídeo, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Mas responda, estamos vivendo os últimos dias? Nós vamos voltar a esse assunto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.